Massa, massa, que eu já fiquei enrolando muito aqui você. Mas foi bom também, é bom também contar um pouco e atualizar um pouco aqui da minha vida também para vocês. Ah, eu também quero que você volte para Nazaré, Tina. Vem em janeiro ou em dezembro. Ups. Ups! Olá! Oi, tudo bem? Tudo bem? Tá toda cabeluda. É, está maior. Ah, que bom. Seja bem-vinda, querida. Obrigada. E peço desculpa pelo atraso, mas estava numa cerimónia de cacau e pronto, Ai, que delícia. Que controlei um delícia. bocadinho as horas. Que bom, que bom. Muito legal. Bom, apresentar um pouco aqui quem não conhece a Mafalda, né? Atriz portuguesa, modelo internacional, instrutora de mergulho. É engraçado esses rótulos, né? Mas tudo bem. E a Mafalda também é uma buscadora, é uma pessoa que está aí sempre atrás de novos caminhos, de se encontrar dentro, fora, né? É muito legal. A Sim, gente se, né, a Mafalda, quem olha assim, quem conhece ela vê que é uma pessoa simples que não tem muito, né, não tem muita polpa. É uma pessoa real, isso é muito bom. obrigada. Ai, Fá, queria começar aqui primeiro saber daqui de Porto. Bom, você deve estar toda um pouco. Bom, você deve estar no melhor canal que a gente podia. Ai, Estou. uma cerimônia de cacau agora. Que legal. Diz, diz. Não, então, que eu queria saber um pouco como que era a tua vida aqui em Portugal, onde que você nasceu, onde você se criou, para onde você foi, como teu barco partiu do início. Qual início? Onde eu nasci? Do início de início? Uhum. Ok, de início de início. Então, de início de início, eu nasci em Lisboa. Cresci, desde pequenina que estive sempre muito envolvida com as atividades da empresa dos meus pais. Eles tinham uma empresa de design de equipamentos, trabalhávamos muito com câmaras e fazíamos stands, e então sempre estive numa vida muito ativa, a aplicar vinil, a fazer coisas em madeira, desde muito pequena. Uh, e depois vivi em vários sítios, em Lisboa e arredores, Odivelas, Loures, Famões. Eu mudei para aí umas 18 vezes de casa, muitos sítios. E depois, um bocadinho para dar continuidade a esse negócio de família, continuei a estudar design de equipamentos na Escola António Arroio. Só que depois houve uma tarde em que não tive aulas à tarde e fui fazer um casting, porque na altura tinha-me acabado de inscrever numa agência. E só porque não tive aulas à tarde fui a esse casting e de um momento para o outro fiquei como protagonista da série juvenil Morangos com Açúcar, que foi assim, tipo a Malhação no Brasil, uma série com muito reconhecimento cá em Portugal. E aí houve uma grande viragem na minha vida, mais para a área das artes performativas, não é? Porque estava nas artes mais de design e de belas artes, vá. Aí tive o meu primeiro ano de trabalho à sério. Trabalhava de segunda a sábado, das 8 às 8. Tive assim uma grande experiência profissional como atriz, sem ter uma grande formação, só tínhamos tido um mês. E Quantos anos você tinha, Má? eu tinha 18 anos. E quando depois acabei os morangos, decidi, ok, quero fazer isto de forma mais profissional, com mais formação. Fui para Londres, onde tive alguma formação e fiz o primeiro casting como Bond Girl. Foi o meu primeiro casting internacional. Isto porque um fulano, que era agente, parou-me na rua e decidiu que eu deveria ir à audição. Foi assim um bocadinho a filme. E atualmente ainda é meu agente nos Estados Unidos. E há 10 anos ou 12 anos que já nos conhecemos e ele tenta sempre que eu faça uns castings, mas está a ser bastante persistente, a coisa ainda não aconteceu, mas todos os anos tenho que fazer umas self-tapes e enviar. Sei lá, e depois fiz várias novelas, depois voltei para Portugal e fiz o conservatório. Trabalhei também como diretora de atores, como, sei lá, professora de teatro, professora de casting. Você Uh, acabou, você
você acabou se apaixonando pela arte de atuar, né? Da representação. Sim, muito bem ligado à parte do desenvolvimento pessoal, porque um ator tem que saber lidar bem com as suas emoções e até usá-las, não é? Para caracterizar personagens, para fazer os seus papéis de uma forma mais verdadeira, e esse ir dentro é necessário. Portanto, desde muito cedo que fiz coisas várias nesse campo, de mais consciência corporal, de etc, etc, etc. Depois tive um caso na família em que o meu pai teve cancro e conseguiu ultrapassar através da macrobiótica, e foi Ai, nessa que fase, eu legal, tinha 19 anos, que e legal. então também desde muito cedo que me apercebi que a alimentação faz uma grande diferença, não é? Nós somos muito o que comemos. Então, como tive esse exemplo tão próximo, nessa altura virei vegetariana, e procurei mais informação sobre isso, até há coisa de 5 anos atrás que estive a treinar para fazer um Ironman, e aí levei mesmo Caramba, que doida. Putz, um bocadinho de extremos, sim. nossa, total. Eu já fui cobrir um na Amazônia. Foi Uau! incrível, foi incrível. Não, na verdade era um ex-terra, mas que tinha muita gente que fazia o Ironman. Então você Uhum. vê o nível de preparo é absurdo, né? É, é. Tive um ano a treinar 3 horas por dia e com uma alimentação muito alcalina ao máximo, porque aquilo desgastava muito o organismo. Então tive aí uma grande escola de alimentação, de treino, do que é alta performance. Mas não fiz o Ironman, paguei os 600 € para a inscrição, mas não consegui ir, estava com uma grande lesão no joelho, mas isso também foi muito fixe, e acho que realmente a vida traz-nos sempre que há obstáculos e desafios, mesmo que a gente não consiga chegar aos objetivos, o processo até chegar, não é? Tipo, tudo o que acontece leva-nos a algo, e para mim foi mesmo a perceber-me do quão a alimentação é importante e do quanto também o exercício físico pode ser desgastante e pronto, quando é o limite, né? Eu tive Exato. 16 horas em cima de uma Exatamente, bicicleta, né? fiz 29 km em 16 horas, isto foi o pior resultado. A primeira vez que tentei fazer a distância, que são 180 km, mas depois da segunda fiz Troia Sagres em 11 horas, 200 km. Você tá de brincadeira. Não, mas aí ganhei muito conhecimento sobre mim. Eu, na altura, estava a tomar umas tablets, umas barritas que tinham um pouco de cafeína, mas isso foi suficiente para aprender que o meu coração não precisa de nada de cafeína e nós não precisamos de cafeína para fazer essas maluqueiras físicas. E consegui superar através de uma Você pode concentração e pegar. de uma meditação ativa. Isso aí foi fenomenal, tipo, a perceber-me que conseguimos ultrapassar dificuldades físicas através da mente. Que legal. E da respiração, né? Estavas a dizer alguma coisa? Não sei. Não, é porque a cafeína, você começa a sentir, né? E além do mais, quando você entra numa agitação, e se aquilo afeta teu corpo, você vai para um pico que você fala, meu coração vai saltar para fora, né? É. E quando nós fazemos exercício físico ou, sei lá, tudo o que é objetivos que não consegues conseguir, não consegues logo, não é? Quando é uma long run, tu tens que ter muita consciência dos pequenos passinhos e estar numa meditação ativa constante para conseguires alcançá-los. De outra forma, há um desgaste tão rápido e imediato que ficas com o pavio curto. E isto também tem muito a ver com a inteligência emocional que nós necessitamos para alcançar, seja o que for. Então havia sempre uma analogia muito grande com este exercício físico, com estas provas físicas que eu superei, com a minha vida em qualquer projeto. São ensinamentos para a vida, eu acho. Sim, total. E que legal, era mais como um pranayama ou mais como aquelas respirações mais ativas mesmo de aquecer o corpo, de... Eu entendo meditação ativa quando há uma constante, há alguma coisa, não é? Imagina, quando estás a andar, pode ser uma meditação ativa, mas há uma cadência, tum, tum, andas, não é? Tudo o que há uma cadência, constróis uma meditação ativa e é nisso que no exercício físico tu consegues entrar naquela zona através da repetição. Portanto, é pranayama porque estás a respirar e podes ter o foco na respiração, mas ao mesmo tempo é um bocadinho também, talvez cânticos, não é? Tipo de mantras.
Uhum. Qualquer coisa que seja repetitivo, qualquer coisa que te entre, faça entrar naquele túnel de concentração, de abertura, não é? Que não é uma coisa de focar numa coisa, mas é uma coisa de abranger consciência, mas através de uma cadência, através do ritmo. A música ajuda bastante nisso, mas o exercício físico também. Porque depois na bicicleta tu estás sempre na mesma onda. E às vezes Sim. não, né? Às vezes Mas tipo, estás a subir, mas mesmo no subir e quando é muito exercício em difícil, sprint. tens que entrar num ritmo em que tu controles o teu batimento cardíaco e o batimento cardíaco tem que estar um pouco mais baixo. Não é acelerar que vamos lá, com o esforço. E é por isso que a cafeína percebi-me que não é por aí mesmo, não é. Quanto mais controle emocional, quanto mais controle do batimento rítmico nós tivermos, e esse for mais baixo, mais controle emocional há, mais é possível nós sermos capazes de superar seja o que for. Quando estamos descontrolados, e muitas vezes isso é o coração a mil, claro que para situações de stress, adrenalina máxima, não é? Tu tens que questões de sobrevivência, mas nós não podemos estar nesse estado de sobrevivência constantemente, portanto o estado constante tem que ser de awareness, de abrangência, de foco centrado, não é uma coisa tipo de stress. Eu não sou nada adepta de coração a mil, nem de cafeína, nem nada de estimulantes. Ai, e é engraçado porque você foi procurar fazer, né, o Ironman, que é uma coisa extrema, completamente extremo, é um nível de dedicação e de treinamento muito, 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 muito forte. Ah, e ao mesmo tempo você é uma pessoa que não, assim, que é do esporte, tudo, mas que não é, né, da coisa mais extrema, mais, né, não quer, tipo, altas adrenalinas, ou você tem isso? Eu quero adrenalina, mas com controle. Eu gosto de situações de risco. Eu gosto de mergulhar 40 metros de profundidade. Eu gosto de estar nas ondas e de aquilo haver vagalhões e eu ter que esperar pela próxima onda para sair de um certo sítio. Agora, a forma como eu giro situações de stress é com muita calmaria. A questão é essa, mas eu gosto de saber quais são os limites e gosto de estar na natureza ou em situações, sei lá, os extremos de fazer um retiro Vipassana de 10 dias em que não podes falar com ninguém, não é? E é um extremo para dentro, como gosto também do extremo para fora, de sei lá, de se calhar fazer 11 horas de uma bicicleta, ou de, sei lá, de estar a mergulhar todos os dias consecutivamente, ou de ter que saber salvar pessoas a 30 metros de profundidade, não é? Como é que tu salvas alguém, não é? Tipo, quando estás em modo scuba diving, tu tens que estar calmo. E todas as situações de emergência, todos os cursos de emergência e de segurança que fiz, também para estar a bordo de embarcações ou de salvar pessoas debaixo d'água, tem tudo a ver com este controle emocional. E isso também, lá está, é tal ponto que eu faço com a vida. Portanto, eu gosto da adrenalina, mas uma adrenalina que tu tenhas que tenhas controle, saibas onde é que estás, não estás a reagir, estás a agir em conformidade com a situação onde estás. Acho, Depois, não sei se. como que você foi parar assim, passou esse período de não poder, de também, de certa forma, uma certa frustração, porque você vinha se preparando e o corpo falou não, é too much, né? Precisa parar. E o corpo tem as suas razões, a gente tem que ouvir quando ele pede para parar e respeitar e aceitar e lidar com isso numa boa. Mas, ao mesmo tempo, gera uma frustração, porque você estava se preparando para. Isso para você, fora esse aprendizado todo bom que você acabou tendo sobre ti, você acabou tendo outros aprendizados por a vida mandar você parar? A Agora vida e a um bocadinho. internet aqui fica pronto. Perdi-te um bocadinho da tua pergunta. Ficou um Perdeu? Tá. Não, tá, não, eu perguntei que se você estava se preparando para isso, por mais que tivesse um lado que você já estivesse aprendendo várias coisas, né? Por todo o processo de se preparar para uma grande prova, existe um outro lado que é um pouco a frustração, né? A vida te pediu para parar, você teve que parar, mas tinha se Uhum. preparado. Como foi? Você aceitou isso bem? Você acabou levando só os ensinamentos e tá tudo bem ou não? Isso ainda fica guardado aqui. Quem sabe em breve eu vou fazer um Ironman. Hum.
Não creio. Na altura há sempre os vários processos, é um bocadinho também como o processo de luto, não é? Talvez no início é um bocado de raiva, depois há tristeza, depois, mas levo comigo muitos ensinamentos dessa fase, como também é o que está a acontecer agora, não é? Eu tinha viagem marcada para o Brasil, Fernando Noronha, pá, coisas que tinham relacionadas com a conservação marinha, etc. Mergulha, mas depois o que fica, se nós realmente fluirmos com a vida, há momentos em que nós não conseguimos atingir os objetivos, mas é por algo melhor, é por algo maior que virá. Não é? É porque se calhar o que era necessário era mesmo só os ensinamentos até esse certo ponto. Não quer dizer que não seja bom nós termos objetivos, só que o melhor mesmo é o caminho. Um bocadinho como também aconteceu quando eu fiz o caminho de Santiago. Eu quando lá cheguei ao caminho, a Santiago de Compostela, ok, fiz, mas o bom foi o caminho e eu apetecia-me continuar a andar. Portanto, é o processo que é o mais interessante. E é confiar que, mesmo que nós não alcancemos a meta que idealizámos, que o que valeu a pena foi esse percurso. E que depois, se calhar, temos que mudar de metas, mas é sempre o percurso, é sempre o caminho que vale a pena. Mas isto demora tempo a encaixar, não é? Porque depois o ego também quer alcançar a cena. Mas eu cada vez mais estou mais leve em relação a isso da mudança, não é? E cada vez está mais em mim que a mudança é a única constante. Portanto, vai ao dia a dia, vai à semana, vai ao mês. Por muito que nós coloquemos energia numa coisa, não é? Por exemplo, eu tirei o curso de instrutora de mergulho em dezembro e tenho estado estes meses, pá, e nos últimos 2 anos tenho estado super apaixonada com isso. Mas agora estou mais virada para a terra e também está a ser ótimo. E não estou a desvalorizar toda a experiência que tive, não sei como é que vou utilizar aqueles conhecimentos, se é que vou, mas neste momento levou-me ao agora. Portanto, há todo um processo de gratidão de tudo o que aconteceu para que neste momento eu esteja exatamente aqui. E essa aceitação de tudo, acho que é a grande lição da vida, na verdade. Sim. Fá, o que te levou a fazer o curso de instrutora de mergulho? O que é que me levou a levar ao curso de mergulho? Então, passar o máximo tempo debaixo d'água, né? Qual é que é a forma que sustenta eu estar mais tempo debaixo d'água? Ser instrutora de mergulho. E mais conhecimento também, porque depois eu adoro mergulhar e então ao fazer o curso também estava a ter muito mais ferramentas, muito mais tudo mais, né? Eu sei como posso estar confortavelmente debaixo d'água com outros e até ensinar outros a terem a mesma paixão, porque o primeiro mergulho é assim, desculpem a expressão, a puta da loucura, é brutal. Porque é melhor que ir para o espaço, não é? Porque é algo que está muito melhor. Nós temos a sério. É melhor do que ir para o espaço. E, no entanto, é a mesma sensação. Tipo, isto é um mundo estranho, é um mundo novo. Mas é o nosso mundo, não é? O planeta Terra devia ser chamado planeta Água. 70% do planeta é água, nós somos 70% água. Portanto, essa conexão que nós temos com a água é infinitivamente maior do que propriamente com o vácuo, com o espaço. Claro que viemos das estrelas, mas porra, nós somos muito conectados com a água. A parte emocional, que também tem a ver com a energia feminina, com que nós estamos agora a ter que lidar e abrir mais espaço para vivermos mais nessa sintonia, tem muito a ver com a água, tem muito a ver com os oceanos. Não há um planeta saudável se os oceanos não estiverem saudáveis. E virmos todos aqueles organismos vivos, aquele ecossistema, se for um ecossistema saudável, é deslumbrante a quantidade de bicharada que a gente vê, e formas, e cores, e a leveza. Perdemos a questão da gravidade, não é? Não temos a questão do corpo físico pesado, nós voamos dentro da água. Consigo ficar nisto horas. Não, entendo total. Engraçado, veio a gente assistir juntas, por sinal, né? Mas o filme da Julie, né? Que é maravilhoso. Depois, né? Que é... Agora até me fugiu o nome do filme dela, mas eu vou lembrar daqui a pouco. Sim, não recordo, mas sim. Mas é lindo, porque ela junta a dança com o mergulho, né? E ela fala disso, que ela faz mais freediving, né? É um mergulho livre. Sim,
isso então também, eu adoro os dois, na verdade. Eu acho que são características diferentes e não consigo nunca rotular-me só com uma coisa, tipo, nem com nada. Nós somos tão complexos, não é? Porque há muita gente que tenta dividir isso. Ah, não, tu és só mergulho, scuba diving. Mas não, eu realmente acho que os dois são muito complementares. Dá-nos liberdades diferentes, como também o surf, não é? Também há uma ligação com a água através do surf, mas é por cima, não estás a ver lá em baixo, mas também sentes o poder da onda, portanto nós conseguimos conectar-nos com vários meios de várias formas. E a possibilidade do freediving é nós também superarmos todo aquele medo da morte e do deixarmos-nos ir, o descermos a sei lá quantos metros. O máximo que fiz foi 20 metros. O primeiro nível de freediving da AIDA e foi assim uma experiência brutal de saber respirar a 100% e é só através de uma inspiração ir lá abaixo e sentimos depois toda a compressão, mas ao mesmo tempo é um processo de let it go, né? De deixar ir coisas brutal. Não, são ensinamentos que não são racionais, é uma coisa que se sente no corpo, que se sente através da respiração, que se sente através de toda a compressão, de todo o medo toda a confiança que nós temos que ter naquele processo, porque sabemos que, ok, já me estou a sentir sem ar, mas sabemos que temos mais capacidade de dar para além daquele conflito interno e Exato. físico que estamos a ter. Há ainda mais ar para gastar para além dessa fronteira. Então é muito bonito, é um processo muito bonito. Mas depois que o scuba consegues ficar uma hora. É outro tipo de coisa, não é? É outro tipo de coisa. Não tem nada a ver. Porque depois também o scuba diving dá-te o foco concreto da respiração, porque depois tu ouves as bubbles e tu, depois tu gerires as tuas emoções lá em baixo, todos os problemas têm que ser resolvidos lá em baixo. Tu não podes estar a 30 metros de profundidade ou 20 metros de profundidade e estás com algum problema no teu equipamento ou alguém, whatever, acontece qualquer coisa, não podes subir logo, não é? Então tem que ser tudo uma gestão emocional de qualquer conflito interno ou externo, tem que ser gerido através da tua respiração, como em tudo na vida, na verdade. A respiração é a base de todas as formas espirituais que eu conheço. É tudo por aí. Até em cerimónias da ayahuasca, a única coisa que tu podes fazer é contar com a tua respiração. Portanto, do xamanismo ao yoga, ao mergulho, respiração é number one. Total. Então, o processo de scuba também existe essa conexão. Não é só, estamos a respirar com algo artificial, mas não, tipo, há muita conexão com a nossa respiração, com o meio interno e externo, que é a água. É tudo muito bonito. É tudo muito bonito. Não, mas é mesmo, é super bonito e ao mesmo tempo também traz esse controle que a gente precisa ter na nossa vida, né? A gente pelo menos busca ter mais esse controle na nossa vida em diversas situações, né? Sei lá, por exemplo, quando vai fazer um casting, ter a paciência às vezes de esperar, respirar e respirar, esperar, ou quando você vai, né, tá no momento de trânsito e vê umas pessoas discutindo, brigando, conseguir segurar, né, internamente, saber lidar. É muito doido como a gente pode procurar exercícios diferentes para a gente, né? Exercícios que eu digo internos, em coisas físicas, e que a gente pode tirar o aprendizado de muitas coisas físicas, como você, por exemplo, falou agora do mergulho, que é extremamente físico, mas te traz um aprendizado, né, para corpo, mente e espírito. Sim, sim. Você falou que não está pensando muito em trabalhar com o mergulho. Você fez ele muito mais para você do que como uma outra questão de trabalho, né? Sim, eu acho que o trabalho, para mim, foi sempre uma consequência daquilo que eu vivo para mim. Não é? Se eu tiro prazer de mergulho, ou de representar, ou de, sei lá, isso para mim deve haver uma troca energética monetária. Mas se eu, entretanto, mudar de gosto e apetecer-me fazer outra coisa, eu sou muito camaleónica e, sei lá, ganho novas capacidades e ferramentas para fazer outra coisa. Não vejo o trabalho como algo que tenha que ser uma coisa chata.
sei lá, uma coisa é trabalho, outra coisa é a vida, não é? Eu não separo o trabalho da minha vida. Isso, eu sou o meu trabalho, eu sou a minha vida, é a mesma coisa. Nunca estou de férias ou nunca estou a trabalhar, estou sempre a fazer as duas. E Yeah, um você. bocado. Não, eu entendo total, é bem isso. É quando a gente vai entrando, eu acho que o caminho é esse, né? O caminho de você estar feliz com a tua vida é você não tem divisão. Eu tenho tesão em trabalhar e eu tenho mesmo tesão, né, em fazer um trabalho, uma coisa que eu chamo de diversão, porque tudo faz parte da minha vida, tudo me dá paixão em realizar, né? Sim. Você ficou 6 meses na Índia, mas você já foi mais umas vezes, né? Não, só Também. fui esta vez. Eu fiquei lá a viver 6 meses. Você foi e já ficou 6 meses? Sim. Uau! E você foi para onde? Como foi a tua viagem lá na Índia? O que você foi atrás? Oh, meu Deus. Voltou outra Mafalda, né? Com certeza. Sim. Não dá para ir à Índia sem nos transformarmos. Acho que essa é a regra número um. Quem vai à Índia ou se transforma ou vai-se embora. Então, a Índia começou por ser um objetivo profissional novo, também porque precisar de ares, mudar de ares e sair de Portugal para também ter novas perspectivas de formas de estar na vida. E consegui lá um contrato de trabalho com uma agência onde tinha casa e pronto, e trabalho garantido durante 6 meses, no mínimo. Íamos ver como é que a coisa funcionava em Mumbai, que é assim um centro é uma cidade com 26 milhões de pessoas, muita gente, muita poluição, Uau! e eu não estava nada habituada a centros tão grandes e o maior choque que eu tive foi mesmo o choque ambiental. Foi até quando cheguei, eu lembro-me, parece que estava a chegar a casa, mas que tinham feito alguma coisa de mal ali. Tipo, o que é que se passa aqui? Eu senti uma grande conexão com a Índia, mas a poluição era tanta, o smog, ou seja, eu olhava para o ar e aquilo parecia-me nevoeiro. Eu não sabia ainda não conseguia perceber, nunca tinha tido essa experiência de tanta poluição ser algo tão, parecia uma névoa. Eu não percebia que era poluição, pensava que era tipo nevoeiro, mas não era. Aquilo foi um contraste muito grande. Tive logo falta de olfato no início. Só que a minha sorte foi eu ter programado assim que cheguei à Índia, no dia a seguir comecei a fazer o retiro de Vipassana. Então isto foi o cartão de visita que eu recebi da Índia e logo no dia a seguir estava num mosteiro a fazer Vipassana durante 10 dias, a experimentar pela primeira vez comida indiana a sério. E sim, era picante, apesar de irmos fazer um retiro Vipassana, porque o picante estimula, mas eles não querem saber disso, por isso é normal para eles. Então foi assim uma primeira introdução à gastronomia indiana. Yeah. Éramos aí 100 e tal pessoas e foi uma viagem E ghee interna. também? Você estava tomando ghee também? Ou não? Não, eu não tomava ghee na altura, tentava ao máximo ainda não tocar nessas coisas, depois sim, ok, porque eu estava muito vegan na altura, então tentava ao máximo não tocar nesse ghee ou nesse lassi. Passei um bocadinho de fome, mas também não era mal porque estava a fazer o retiro, não precisava de muita energia física. Mas foi assim uma jornada, tive 5 dias sem dormir, porque a mente precisa de palco para estar. Então, quando não meditava, porque meditávamos 10 horas por dia, quando ia dormir, a mente queria festa. Então, foram assim 5 dias muito. Foi uma viagem espetacular. Pela primeira vez eu senti os chakras, ou seja, eu estudei muitos chakras, né, no yoga, etc. Blá, blá. Mas pela primeira vez eu senti mesmo os chakras, ou seja, como tu sentes a tua mão a tocar no teu joelho, agora estás a ver, estás a mexer na tua cabeça, eu senti os chakras assim. Porque é uma meditação tão minuciosa que vai ao detalhe do detalhe, que quando depois, porque isto não era normal, o scanning que se faz é exterior, não é? Vamos aos pés, sentimos um tremor, como é que aquilo se diz? Tipo, o género de um formigueiro. Começamos a sentir o formigueiro aqui nesta zona e depois levamos essa hipersensibilidade a vários pontos do teu corpo, sempre exterior. Só que houve um dia que estava assim a apanhar um bocado de seca e pensei, como é que será aí dentro? E então aí é que
vim pelas fossas nasais e senti mesmo os vários chakras. E este, por exemplo, estava bloqueado, não andava, não estava morto, não era morto, estava parado. Foi brutal essa viagem e deu-me um estado de equanimidade capaz de suportar todo o lifestyle da Índia. Equanimidade é quando nada de bom nem nada de mau, nos altera o centramento. E foi uma grande ferramenta para conseguir estar no trânsito com smog por todo lado, poluição, barulho, poluição sonora e tudo, e não tripar. Yeah. Foi o melhor cartão de visitas que você podia ter para poder ficar lá durante esse tempo, sem dúvida nenhuma. Depois de ficar esse tempo em Mumbai, que é, né, caos, que é Cosmopolitan City total, você acabou indo para outros lugares, foi para o sul da Índia, você acabou indo um pouco para outros lugares que você tinha vontade? Sim, eu cheguei a ir a Goa, na passagem de ano, foi muito bom. Foi mesmo assim um sítio, porque dava para mergulhar, estar em contacto com a natureza, porque Mumbai é muito difícil ter um jardim verde com calmaria. É muito difícil estar num sítio sem estar sempre com gente perto. E então em Goa consegui mesmo estar num sítio muito mais relaxado e sem barulho, sem poluição. Isso foi um grande alívio. Passado um mês de lá estar, consegui ir para Goa. Mas depois estive a trabalhar em montes de sítios. Eu todas as semanas apanhava um avião 2 ou 3 vezes para uma cidade diferente. Portanto, viajei muito pela Índia para trabalhar. E tive também uma semana em Punjab, no norte, que é surreal. Estive num casamento indiano. Pá, foi assim uma coisa, a nível de dança, a nível de celebração, a nível de comida, os indianos, pá, é puta da loucura. É brutal. Brutal. Eu tive de tudo. Estive internada 4 dias num hospital com suspeita de dengue, como também tive a melhor altura sei lá, de celebração e de pessoas brutais que apareceram no meu caminho. Foi mesmo. E são pessoas que neste momento ainda estão muito presentes na minha vida, amizades que lá fiz. E foi muito bom. Foi também constatar que nós, ocidentais, muitas vezes temos uma espiritualidade muito mais desenvolvida do que eles, porque eles têm, às vezes, uma religião muito forte e não uma espiritualidade forte. Ou seja, eles dão oferendas para receber algo em troca. É diferente de que se conseguirem conectar-se com si próprios. Isso é que é espiritualidade, não é? De conectar-se contigo e com o todo. E muitas vezes eles não têm isso. Há um espírito interesseiro, uma coisa muito de uma frequência muito baixa. Isto mais nas cidades. Claro que depois, em outros sítios, isto é a Índia, estamos a falar de um continente, é gigante, mas da minha experiência foi isso que eu obtive. E até mesmo a nível de yoga, há muitas pessoas que não praticam e que está a começar a ser uma moda porque os ocidentais fazem, então é por isso que eles querem fazer. Mas não é porque eles lá façam. Lá o yoga era uma coisa de velhos, uma coisa tipo de saúde, quase como uma coisa de manutenção, mas nada sexy, nada trendy, nada. Que engraçado, a gente fica com uma outra visão, né? E as pessoas ficam, não, vou para a Índia para me aprimorar no yoga, né? Se você não for para um lugar específico que vive de yoga, você vai estar um pouco deslocado disso. E muitos os locais que vivem também depois há um fim comercial tão grande que também se perde a essência. Portanto, é preciso encontrar pessoas muito humildes que façam isso com aquela energia que caracteriza o yoga, não é? De união, de uma ascensão, de um desenvolvimento pessoal, espiritual, com bons valores. Porque antes de qualquer asana, há todos uns valores de Dharma que nós precisamos de entender. E o ocidental às vezes não. Não é só o asana, né? É muito mais profundo o ensinamento do yoga do que a prática, só a prática, né? Deu uma paradinha aqui. Não sei se vocês me ouvem, se só eu que estou vendo a Mafalda parada, a gente nunca sabe o que está acontecendo, né? Não sei. Tá funcionando aí para vocês? A Mafalda saiu. O dela caiu mesmo. Então ela já deve voltar aqui para conversar, terminar essa conversinha boa. Sim.
Só espero que ela não tenha se machucado. Caiu, mas espero que ela não tenha se machucado. Ai, ai. Que doido, né? Essa coisa de trabalhar aqui com a internet, a gente fica lidando com essas situações, assim, que a pessoa sai, tadinha, cai, volta. Putz, mas super interessante. Quero continuar aqui o papo. Ai, ai, voltou. Pronto. Tá entrando aí. Que engraçado isso. Aguardando. Engraçado que a gente faz né? Não sei, eu ainda não estive na Índia, então a gente vai construindo na nossa mente uma coisa por que uns falam. Eu acabei de te mandar a solicitação, aqui, tá aguardando você dar o ok aí, pelo menos foi o que falou para mim aqui. Mas a gente fica com essa ideia, né, da Índia e a gente vai construindo uma ideia conforme o que as pessoas falam pra gente. Está aguardando, a aguardar Mafalda Matos. Vamos ver se agora vai. E eu quero muito ir para a Índia. Muito, muito. Eu achei até que eu ia esse ano, só que não, né? Vamos ver. Vou mandar novamente. Tum, adicionar. Vamos ver se agora vai de novo. Ai, ai. Então, a Tânia aqui falando, eu jurava que lá era o lugar da meditação. Então, eu mandei, tá? Aguardar. Vou mandar. Ah, tá. Yeah. Ei, que bom! Isto às vezes é assim. É muito esquisito. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou da coisa da alimentação, né? Que você acabou aprendendo muito, né? A se dedicar mais a compreender como funciona a nutrição do nosso corpo. Lá na Índia, você acabou buscando um pouquinho sobre a Ayurveda, entender um pouco mais como... Porque a Ayurveda é uma baita ciência, né? E que indica muito pra gente como usar as especiarias e tudo mais. Você acabou dando uma pesquisada, aproveitando também que você estava lá, ou foi mais no que você andava comendo mesmo? Confesso que sei mais da Ayurveda fora da Índia do que dentro da Índia. Na Índia houve uma altura, antes de ser internada, que procurei alguma ajuda da Ayurveda, mas infelizmente fui calhar a um sítio em que tomei logo consciência que não era o melhor. Então não tive uma boa experiência. Eu sei que, por exemplo, os movimentos peristálticos, os movimentos que nós fazemos na barriga, porque aquilo foi uma limpeza, tem que ser no sentido do ponteiro dos relógios, ou seja, de cima para baixo, é assim, não é? Pronto. E normalmente lá os médicos da Ayurveda têm a mania que sabem muito e que quem vai depois fazer a sessão com o paciente é é uma pessoa que está a trabalhar para eles, não são eles que mexem propriamente no paciente. Pelo menos no centro que fui. E a senhora não sabia muito bem disto, ela até fez o movimento ao contrário. Então se esta coisa básica tu não a fazes correta, o que é que está aqui mais, o que é que está aqui mais mal, não é? Tipo, o que é que está aqui a correr? Então não foi uma boa experiência que eu tive na Ayurveda lá, mas isso é só uma experiência, não é? Tipo, eu sei e ouço falar de centros que são brutais e que se passam lá semanas e faz-se uma desintoxicação espetacular, mas eu não tive essa sorte. E quando você voltou para cá, você tem uma coisa, né, que a gente acabou se conhecendo ali na Biovila, um lugar incrível, que eu, né, apaixonante ali, aquela energia. Você tem essa coisa de ser mais desprendida, né, um pouco mais nômade, um pouco mais liberta disso tudo, eu acho, né, dessa coisa toda que a gente tem que viver assim, tem que ser assim, tem que ser assado. Você é uma pessoa que não se prende em certos conceitos, né? Bom, acabou de raspar a cabeça, né? Convenhamos, não é qualquer mulher que tem, né, a coragem bonita de raspar o cabelo, que é uma coisa lindíssima. Sim, sei lá, houve uns anos que fui muito, estava muito presa em alguns conceitos
E não há problema nenhum nisso, não é? Nós todos temos crenças diferentes. Mas apercebi-me que o caminho do meio realmente é o mais interessante. E levar este ensinamento na prática também faz com que na alimentação, por exemplo, eu tenho uma alimentação 90% vegetariana, mas comecei a comer carne há um ano atrás. E faz hoje um ano, não, mentira, faz hoje 2 anos que eu voltei da Ásia. Portanto, é giro esta data. Depois da Índia fui para a Tailândia, onde comecei a mergulhar, e depois voltei para Portugal hoje. Hoje estava a chegar a Portugal há 10 anos atrás. Mas voltando à questão do equilíbrio, de ficar presa a conceitos ou não, eu acho que é interessante o caminho do meio. Então, há um ano atrás, mais ou menos, voltei a comer carne, passado 12 anos de ser vegetariana. Isto porque foi um processo. Um amigo meu que estuda bastante, ele tirou formação em medicina tradicional chinesa e somos muito compinchas nisto de estudar e de percebermos de coisas e quebrarmos conceitos e irmos sempre à procura da verdade, não é? Seeker, a pessoa que procura sempre, está sempre em modo de procura. E ele enviava-me assim uns quantos papers acerca do que é que, os benefícios da carne e coisas que racionalmente ajudavam-me a compreender porque é que era necessário carne. Porque eu sempre acreditei que não, nós devíamos respeitar todos os seres e eu não conseguiria matar um ser, então não só pela parte da sustentabilidade, que realmente nós não podemos ter a quantidade de animais, né, em modo industrial para consumo humano, mas realmente eu estou muito ligada, se calhar, mais ao xamanismo e pá, do que, sei lá, acho que é uma vertente muito ligada a todos os elementos naturais, aos ciclos naturais. Pá, eu faço parte desta terra, sim, a quinta dimensão é espetacular, mas há raízes que também têm que ser cultivadas e eu sempre tive muitos cravings, eu sempre necessitava de doces ou de amendoins, ou andava sempre também com uma irritabilidade gigante, porque provoca isso quando nós não estamos enraizados. E a carne, quando depois eu experimentei, passado, esse meu amigo veio jantar à minha casa, trouxe a carne dele, e eu cozinhar aí, pá, e eu olhei para aquilo, tipo, epá, eu comecei a salivar, porque já estava há uns meses a ler sobre coisas, e eu, não, se o meu corpo está a salivar, eu vou experimentar, pá, e as minhas células bateram palmas, e eu, fogo, isto é bué da mal, sentido de culpa gigante, sentimento de culpa gigante, né? E aí a carne, e os sentimentos, e a coisa que sofreu, pá, era carne biológica dos Açores, mas mesmo assim, né? Tipo, foi morto por alguém, e é o tecido morto que depois entra nas nossas entranhas e o caraças. Mas aquilo soube muito bem. E comecei a comer em casa de uma forma muito sagrada e a agradecer. E sempre que o faço, continua a ser assim. E o meu corpo alterou-se. Eu tenho um corpo mais de mulheres. As minhas ancas estão... Epá, estou muito mais enraizada. E eu antes... era muito vata, se falarmos da Ayurveda, não é? Tinha um corpo muito vata e agora estou mais pita, que é um bocadinho mais equilibrado, porque extremamente vata também sou muito aérea, não é? Tipo, emoções ao rubro, montanha russa, isso não é nada bom, nada bom, nada bom. Então estou muito mais estável. E consigo encontrar esse lugar mais do meio através da alimentação, mas também acho que também me dá uma flexibilidade mental para outras coisas. Ou seja, eu compreendo o quão necessário é nós respeitarmos e estarmos conectados com uma energia maior. E obviamente que sim, se nós estamos num processo de cura, se temos cancro ou assim, uma porra qualquer, não é? Obviamente que uma alimentação até vegetariana, raw, mais viva, vai possibilitar uma desintoxicação. Mas é assim, a vida, nós estamos cá para nos intoxicar, estamos sempre a oxidar, estamos sempre a morrer. Agora, dependendo com o quê, não é? Com que intenção? Porque se nós estivermos sempre a beber fruta, a comer fruta e a beber sumos e sempre em cruz, não estamos enraizados, é muito complicado, principalmente quando vives num país onde tens temperaturas muito baixas. Não faz sentido, lá está, mandarmos vir papaias não sei de onde, né? E cocos não sei de onde. O comer local também tem muito a ver com este equilíbrio do que é que os teus avós comiam cá.
né? Os E o meus que a avós terra está tinham um dando nessa bocadinho aqui de época? carne para dar sabor, portanto tem tudo a ver também com as porções. Portanto, não vou comer um meio quilo de carne por semana ou por dia, mas um bocadinho, e houve um estudo que foi feito, agora não me recordo qual, mas foi assim uma organização gigante de montes de cientistas e que estipularam o que era necessário. E são 250 gramas por semana. Não é nada, é mesmo pouquinho. Agora, de onde é que vem essa carne? Isso é essencial, não é? De que forma é que tu a comes? Portanto, todo o processo de intenção na vida é isso que interessa. Quer da comida, quer da forma como nos exercitamos, quer da forma como trabalhamos. E depois serve para tudo. É esse caminho do meio que eu procuro. Portanto, conceitos muito fortes de liberdade, ou só segurança, ou só vegetarianismo, ou só carne. Não, eu sou tudo um bocado. Tem a ver com as quantidades. É buscar o equilíbrio, né? Que eu acho que é isso que você falou, o caminho do meio, encontrar o equilíbrio e encontrar as respostas também, porque quando a gente entra com essa intenção, né, em tudo que a gente faz, a gente também busca uma sintonia mais fina. Então a gente ouve mais se é esse alimento que eu devo comer, se é aquele, se isso vai me fazer bem, se isso vai me fazer mal, né? Bom, a Sim. gente está chegando aqui, correndo perto do nosso final aqui. Ok? Para quem perguntou, a live vai ficar aqui no direto e também depois vai ficar disponível no YouTube da Girls on Board. Então, para quem... chegou um gato aqui. Então, para quem quiser assistir depois, vai estar lá no YouTube da Girls on Board. É só vocês seguirem lá, que vai estar lá uma falda toda para vocês assistirem no final. Yeah! Fábio, fala um pouquinho, aproveitar aqui esses últimos minutos. Como que estão os seus planos para esse novo ano? Porque virou um novo ano. É muito novo, não é? Olha, eu quando eu estava em Palma de Maiorca há umas 6 semanas atrás e estava a começar com projetos relacionados com mergulho, conservação marinha, etc. Mas depois quando cheguei a Portugal e foi o dia que eu estava no aeroporto e naquela hora foi considerado pandemia. E a minha mãe veio-me buscar e ela até disse em graça: então vieste passar férias com a mãe? E eu: não quero férias com a mãe, não. Mas depois levou-me 3 dias a perceber realmente o que era isto tudo e depois entrei em modo de ação, porque se nós formos a comparar aquilo que estava a acontecer com a Itália, não é? Na altura percebi-me que realmente era importante eu ir para um sítio onde pudesse estar em contacto com a natureza, porque eu em Portugal já estava um bocadinho sem raízes, portanto tinha o meu yurt na minha quinta de família, mas ao mesmo tempo tinha a minha mãe que estava sozinha na Costa da Caparica e pensei, não, então vamos as duas viver no campo de forma sustentável, portanto estamos a começar com uma horta bem gira. E este sentido de viver em comunidade e de forma sustentável era algo já muito, muito querido para mim, que eu queria pôr em prática, mas ou não havia as pessoas, ou não havia o espaço, ou havia o espaço e não havia as pessoas. Então agora fizemos acontecer, não é? E está a ser uma jornada muito bonita e é por isso que eu estou focada. É como é que estão a crescer os meus feijões e os meus morangos e as minhas batatas doces. Acho que as coisas economicamente vão se alterar, não é? Não vai ser, nada vai ser como de antes. E vai haver uma recessão financeira gigante, os preços vão possivelmente inflacionar bastante. Portanto, todo aquele poder económico do apetece-me ir a Londres, vou, apetece-me não sei o que tenho, não é? Essa liberdade cega de eu quero posso ir, mano, se tiver dinheiro, não vai ser assim. E ainda bem, porque a gestão dos recursos naturais tem que ser realmente repensada. Portanto, nada como ligarmos, conectarmos com aquilo que é mais essencial, que são as pessoas que nós amamos, que é a forma como nós cultivamos, como nós trabalhamos, como estamos ligados com aquilo que nós comemos, a nossa capacidade. Isto é um processo de empoderação, de empoderamento gigante, né? Quando nós conseguimos controlar de onde é que vem a nossa comida. E a viver numa cidade é muito difícil, portanto eu acho que também esta procura de o que está fora é o que nos faz feliz, também está muito errado, né? É o que é local, e o local é mesmo às vezes o teu quintal.
como é que nós podemos viver, não é? E um país como Com aquilo que nós Portugal é um somos. país de agricultores, né? Aqui é um lugar que você pode, se você prepara o seu solo, aqui é muito mais fácil para você cultivar. É um país que te oferece isso também. Sim, mas é mesmo, até mesmo os Estados Unidos, eu tenho seguido agora algumas contas, Ixi, a gente na tem um altura minuto. da guerra. Hã? A gente tem um minuto. Ah, pronto, então ok. Mas pronto, isto é possível fazer sempre hortas, hortas, como é que se diz? Urbanas em qualquer lado. Verticais, sim. Um minuto é bem da pouco. Eu não sei gerir pouco tempo. Eu estou. Como é que queres finalizar isto? Te agradecer, convidar as pessoas para quem não assistiu, assistir de Obrigada. novo, entendeu? E a gente em breve se encontra novamente e vai poder conversar mais. Espero que as pessoas tenham aproveitado, porque você deu um recado lindo aqui no final, que eu acho que essa bem é a mensagem, é a gente se conectar com a água, com a terra, com tudo de melhor. Sim, muito obrigada pelo convite.